Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está dedicando esse tempo para aprender e também compartilhar um pouco sobre a sua gestão emocional. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui, sabe qual é? Nesse tema que estamos trabalhando, Professora de Valor, é ensinar você, professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. Então já vou colocar aqui o meu chapéu e hoje eu já comecei com uma anotação aí que eu quero que você preste bem atenção. 6 mais 25H. O que será isso? E é exatamente isso que nós vamos falar um pouco também, porque o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse. Professora, você tem fome de quê? Do que você tem fome, professora? Tem um livro que tem esse nome, tem uma música que tem essa estrofe também, que pergunta, você tem fome do quê? E aí nós vamos conversar então sobre isso nesse momento. Por quê? Uma pesquisa em 2013, deixa eu só arrumar tudo aqui para ficar bom, isso. Uma pesquisa em 2013 alertou que dos países que foram entrevistados, dos países que participaram dessa pesquisa, feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós, professores do nosso país, nós trabalhamos uma jornada de 25 horas. Está aqui o porquê dos 25. Uma jornada de 25 horas. E isso dá, em média, 6 horas a mais dos demais países que participaram dessa pesquisa. Aí você olha e fala assim, uau, isso há 10 anos atrás. Então, isso mudou? Não, não mudou. Nós continuamos mantendo a média desse trabalho aqui semanal e esse trabalho semanal nos dá também essa estatística de estarmos 6 horas a mais acima da média. E aí, quando nós olhamos para isso, vamos colocar que fosse só isso, né? Só trabalhar 6 horas a mais, porque nós temos aí coisas a fazer e tudo bem. Essa é a nossa profissão, você ama o que você faz, eu também amo o que faço, mas nós temos que ter alguns cuidados, sim. Porque se eu não me cuidar, isso pode acabar arruinando a minha própria saúde, a minha própria dignidade também. Então, o professor brasileiro, ele enfrenta desafios também em salas de aula. E a gente sabe disso. Salas com maiores alunos, eles têm também questões de infraestrutura. Dependendo do estado, dependendo da onde, tem professores que têm que pegar uma locomoção para poder chegar até os seus alunos. E nós sabemos isso, porque nós ouvimos isso em noticiário. Nós ouvimos isso, nós vemos histórias de professores que fazem muitas coisas, fora daqueles que nós não conhecemos e nem sequer ouvimos falar. Mas nós temos sim que olhar para essa realidade e quantas vezes essa realidade também envolve violência. Lembrando, o que aconteceu aí no dia 27 de março, o fatídico episódio da morte da professora Elizabeth dentro de sala de aula. E aí parece que quando essas coisas acontecem, parece que então todo mundo de novo volta a olhar para os professores. Todo mundo volta de novo a olhar ali para a classe de professores. Mas eu tenho uma péssima notícia para você, professora. Só olhar não adianta nada. Só o olhar não adianta nada. Os noticiários olham, os programas olham, até a política pode olhar também, o governo pode olhar, mas só olhar nada resolve, nada muda. E aí, quando nós vamos observando isso, desse triste fato, e realmente foi um triste fato que abalou e ainda estamos comentando sobre ele, quando nós tomamos essa postura de só observar, só olhar aquilo que acontece e não tomamos uma ação de fato, nós temos um perigo aqui. Quando a ação não acontece, quando a ação ela não acontece,
quando ela é interrompida, quando a ação não acontece, o que acontece conosco então? Nós vamos deixando as coisas tomarem o rumo que elas estão tomando. E isso é muito perigoso, professora. Preste atenção. Por quê? Porque silenciosamente, sem alarde nenhum, sem fazer um alvoroço, sem fazer uma destruição, mas devagarzinho, devagarzinho, sem alarde nenhum, gradativamente, as suas emoções, as suas condições mentais, a sua saúde emocional, ela vai se degradando. Sim, se você não toma uma ação, você vai adoecendo devagarzinho, sem perceber muitas vezes. Aí daqui a pouco você está com estresse acumulado, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática, como por exemplo uma crise instalada de ansiedade, você está com a síndrome de burnout, e aí você está num esgotamento físico, mental e emocional, ou então você está numa depressão, ou então você está com uma crise de pânico, sem sequer poder pisar ou então entrar naquele ambiente do qual você trabalha. E isso, qual é o pior? Isso não fica só no ambiente de trabalho. Isso vai espalhando para todos os ambientes no qual você frequenta. Você não tem só ansiedade em estar no trabalho, ou então a síndrome de burnout só no trabalho, ou então pânico só no trabalho, ou então o estresse só no trabalho. Você não está só no trabalho. Você vai para casa, você fica estressada em casa também, você vai passear muitas vezes e ali você percebe que em determinada situação o estresse também se instala. A frustração, a insatisfação, nada tá bom, nada tá satisfatório para você. Por quê? É o local? É onde eu estou? É o que eu estou fazendo? Não. Isso está em você. Isso está com você. Então, aonde você vai, isso também vai. Então, cuidar das emoções, professora, cuidar das emoções deveria ser o primeiro objetivo para mudar a nossa realidade. Cuidar do nosso emocional deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Só que eu sei, e eu compartilho com vocês, eu sei que muitas vão falar assim, não, primeiro tem que melhorar o salário, primeiro tem que melhorar as condições de trabalho, tem que melhorar a participação dos pais na escola, tem que melhorar a direção, tem que melhorar a coordenação, e aí a gente sempre vai jogando para fora, a gente sempre vai jogando que as coisas externas elas têm que melhorar. E aí nós vamos cada vez mais negligenciando o cuidado com o nosso emocional. Nós vamos negligenciando aquilo que nós deveríamos olhar primeiro com todo amor e cuidado. Porque é o nosso emocional que é o nosso alicerce. O nosso emocional é aquilo que nos sustenta. Porque se aumentasse o salário fosse o suficiente, se aumentasse o salário e isso realmente fosse o suficiente, nós não veríamos empresários sofrendo também da síndrome de burnout. Pessoas com um valor aquisitivo muito alto sofrendo por depressão. Então observe que o dinheiro, o aumento das coisas, elas são alguns facilitadores e facilitadores bem-vindos, mas elas não dão a força e a base emocional da qual nós precisamos ter. Entende, professora? Que a força emocional, ela é de verdade a chave para você ter uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida feliz, uma vida onde você entenda o equilíbrio que você precisa ter. Isso
é a maior realização que nós podemos ter. Porque não vamos ser ingênuas achando que uma vez fazendo ou uma vez entendendo as nossas emoções, nós não temos que trabalhar com ela todos os dias. Pelo contrário, olha aqui a minha camiseta. Eu gerencio todos os dias o quê? O meu medo, a minha raiva, a minha alegria, a minha tristeza, a minha aversão, a minha ansiedade, a minha frustração. Eu vou gerenciando isso. O que importa é você realmente saber equilibrar e entender as coisas que acontecem e o motivo pelos quais ela acontece. Para você não ficar achando que as coisas é sempre o externo que tem que melhorar para que você possa então melhorar. Nada disso. A mudança, ela vem de dentro para fora. E a mudança, ela não é um evento. Ela não acontece de uma hora para outra. A mudança, ela não vai acontecer aqui, ó, no estalo e você não vai... E você já vai sair pronta e preparada. Não, a mudança, ela é um processo. E sabe por que que ela tem que ser um processo? Porque se for uma mudança abrupta, você não sustenta. Se for uma mudança com muita 180 graus de uma hora para outra, você não sustenta. A sua tendência é voltar ao seu estado original. Por quê? Porque você não tem base, não tem alicerce para sustentar essa mudança. Então isso é muito interessante e importante que nós entendamos isso. E você sabe muito bem disso, professora, porque você alfabetiza, porque você ensina, porque você está ali no dia a dia de sala de aula e você sabe que o seu aluno não aprende de uma hora para outra. Você sabe que ele não é alfabetizado de uma hora para outra. Você sabe que o seu aluno não aprende história da arte de uma hora para outra. Você sabe que você tem que encantar o aluno primeiro para que ele possa se interessar pelo menos pela sua matéria. Matemática, você não sabe que ele não vai aprender de uma hora para outra, nem química, nem história, nem geografia, nem biologia, nada. Tudo é um processo, só que esse processo tem como ter leveza, tem como ser pleno, tem como nós aprendermos a lidar com a nossa saúde emocional? Tem, lógico que tem. Porque a nossa saúde emocional ela faz jus à nossa saúde mental. E o que é saúde mental? Vamos lá, né? Se você gosta de anotar, pode anotar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele estabelece que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Muitas vezes nós achamos que saúde mental é quando não relacionamos o nosso estado com algum CID, por exemplo. Né? Então, assim, CID são as classificações das doenças, né? Então, assim, a gente acha que a gente está bem quando a gente está longe das doenças, mas não é isso. A saúde é muito mais que isso. A saúde, ela tem que promover bem-estar. Então, se você está em picos de estresse, se você está em picos de ansiedade, e isso tem se tornado uma certa constante na sua vida, você não está com a sua saúde plena. Porque quando nós temos uma saúde, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, é quando nós vamos nos recuperando. Recuperar é recuperar de fato do estresse rotineiro. Ser produtivo, sua produtividade como é que está, professora? E assim nós podemos contribuir também para a nossa comunidade. Nós contribuímos com a comunidade, ou se contribuímos, nós somos professores de valor, nós estamos aí dando aula o tempo todo, estamos aí na frente de batalha. Mas eu sei muito bem também o que é estar na frente de batalha. E sei muito bem o que é estar na frente de batalha sem cuidar do emocional. E também sei como é estar na frente de batalha, cuidando do emocional. Então, ter saúde mental é estar bem consigo mesma.
é estar bem consigo mesma. É o primeiro relacionamento, professora, que você tem que cuidar. Quando nós vamos olhar e pensar em relacionamento, logo nós pensamos, né, no relacionamento com o nosso cônjuge, ou então no relacionamento com o pessoal do trabalho, ou então no relacionamento com os nossos alunos, ou então no nosso relacionamento amoroso, com o relacionamento com os nossos filhos. Nós sempre vamos pensando em relacionamento com os outros. Mas para aqui, professora. O primeiro relacionamento que você tem que ter, e esse relacionamento tem que estar saudável, é o relacionamento que você tem que ter consigo mesma. E aí eu pergunto, como é que você tem se relacionado consigo? Como é que você tem se relacionado com a sua mente? Como é que você tem se relacionado com as suas emoções? Como é que você tem se relacionado com o seu corpo? Como é que você tem se relacionado com as suas questões cognitivas, com a sua saúde como um todo? Então, saúde mental é estar bem consigo mesma, é estar bem com os outros também e saber lidar com as exigências da vida. E olha que a vida é bem exigente para nós, não é mesmo? Fala a verdade, professor, põe aí o quanto que a vida te exige. E é lógico que você, durante o dia, ou em alguns momentos, você vai sentir ansiedade, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva. Sim, eles são normais e fazem parte do nosso dia a dia. Não é à toa que essa camiseta foi feita e eu uso ela. Eu gerencio todos os dias a minha raiva, a minha alegria, o meu medo, a minha tristeza, a minha aversão, a minha frustração, a minha ansiedade. Eu tenho que gerenciar todos os dias. Eu não controlo isso todos os dias. Por que eu não controlo? Porque se eu controlar, uma vez isso explode. E se explodir, aí isso pode ser catastrófico. Eu também não elimino isso. Por que eu não elimino? Porque são minhas. São as minhas emoções. E emoções básicas que nascem conosco. Você tem, eu também tenho. Você sente raiva, eu também sinto. Você tem medo, eu também tenho. Você tem alegria, eu também tenho. Você se sente triste, eu também me sinto. Você tem ansiedade, eu também tenho. Só que a diferença é quando eu gerencio as minhas emoções e não sou gerenciada ou controlada por elas. Porque quando eu tenho consciência do que eu estou sentindo, essas coisas mudam. E mudam de verdade. Porque, professora, você não é as suas emoções. E muito menos os seus pensamentos. Você não é. Você é a consciência que permite que as suas emoções aconteçam e os seus pensamentos também aconteçam. Só que o quanto mais nós nos afastamos dessa consciência, mais nós somos levados a deixar a vida nos levar e mais nós somos levados à não ação. Nós somos levados a só ficar na observação. Por isso que é perigoso. Por isso que quando acontece uma tragédia, como essa que aconteceu mês passado, todo mundo fica olhando, mas ninguém age. Ninguém age. Aí parece que aí o professor, nossa, ele tem que ser cuidado, mas quem é que cuida de fato? E tem que ser cuidado por onde? Primeiro, pelo alicerce. Não adianta você querer embelezar uma casa, e eu falo isso de experiência própria, porque trabalhei 17 anos com arquitetura. Não adianta você querer embelezar uma casa, querer tampar e esconder as rachaduras, porque elas voltam se você não cuidar do alicerce. Então, professora, preste muita atenção nisso, porque o problema está quando esses sentimentos, a ansiedade, o estresse, a frustração, o pânico, quando esses sentimentos todos, a tristeza, a raiva, eles ultrapassam o nível de normalidade. Porque tudo isso aqui é normal. A gente precisa entender isso. São sentimentos que você sente, eu sinto também.
mas quando eles ultrapassam o nível da normalidade, aí ele começa a afetar, sim, o nosso desempenho. E quando ele começa a afetar o nosso desempenho, se você está anotando aí, você pode continuar anotando, olha o que você vai ter. Transtorno de ansiedade, estresse a nível elevado, cansaço excessivo, insônia, baixa concentração e baixo desempenho. Às vezes a gente acha que eu estou dormindo mal porque você está dormindo mal. Por quê? Porque o teu alicerce, que é a sua gestão emocional, que é a tua força emocional, precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. As suas emoções precisam ser cuidadas. A saúde mental, ela não implica na ausência de doença. Ela não vai implicar isso. Só que também não espere, professora, ser diagnosticada com um CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Não espere ser classificada com um CID para aí você tomar providências para cuidar da sua saúde. Porque quando você já for diagnosticada com um CID, aí você também, além de todo o tratamento que você precisa, você também entra com tratamentos medicamentosos. Precisa dos dois, Então não espere que aconteça para você olhar para si. Não espere acontecer para que você possa olhar como está a tua vida. E isso é para todos, tá? Isso não é só para nós, professoras. Mas isso também é para o teu cônjuge, isso também é para os teus filhos, isso também é para os teus pais, para os teus irmãos, para os teus tios, para os teus colegas, para os seus vizinhos. Se cada pessoa pudesse olhar para si e ter a consciência de como está se sentindo, muitos e muitos e muitos e muitos problemas seriam evitados. Muitos problemas seriam evitados. Não espere que um transtorno se instale em você para aí você dar atenção à sua vida emocional. A saúde emocional, ela está intrinsecamente ligada à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar, ao equilíbrio que você tem consigo mesma e com o mundo. Por isso que é importante. Porque nós sabemos que nós vivemos numa montanha russa. Nós vamos em aula, nós estamos lá, nós estamos de um jeito, daqui a pouco a gente sai de outro. Porque o nosso negócio é um looping, a gente convive com muitas pessoas, alunos em formação, adolescentes que muitas vezes nos afrontam, crianças que nos testam o limite, que querem a atenção, e isso é todo dia. Todo dia você encontra com as mesmas pessoas, com os mesmos alunos, todo dia. E são muitas histórias ali interligadas. Então nós vivemos numa montanha russa de emoções muito maiores do que em qualquer outra profissão. Porque nós estamos, e a nossa montanha russa faz loopings. Então, ora você está aqui embaixo, ora você está lá em cima. Ora você está aqui embaixo de novo, ora você está lá em cima de novo. Gente, para isso, nós precisamos sim ter gestão emocional e fortalecer o alicerce. Porque se não fizermos isso, o que acontece? Não há ser humano que aguente, não. Não há ser humano que aguente. É como numa gangorra. Já que a gente está falando de escola, e esse é o nosso ambiente, olha uma gangorra. A gangorra, ela está aqui, e ela vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se as crianças, quando sentam na gangorra, fazem isso muito rápido, além de machucar, porque machuca, porque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, muito rápido, o que pode acontecer? Quebrar o brinquedo. Porque a gangorra, ela foi feita para ir para baixo e para cima, mas numa certa delicadeza e também num certo equilíbrio. Agora, quando faz isso aqui muito rápido, vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima muito rápido, pode machucar. E muitas vezes machuca. Tanto que nós adultos, quando nós vimos isso, nós falamos, vai mais devagar aí na gangorra, presta atenção aí. Olha, não façam tão depressa, cuidado.
E isso acontece com os nossos sentimentos também. Se nós não cuidarmos, nós ficamos assim o tempo todo. Então, qual é o nosso maior desafio? Buscar esse equilíbrio. Buscar esse equilíbrio é olhar, né, e saber até, opa, tá muito alto, vamos baixar um pouquinho esse medo aqui. Opa, tá muito alto esse estresse aqui. O que que eu posso fazer para melhorar o estresse? Opa, eu fiquei com uma raiva danada daquilo que aquele meu aluno falou. Opa, eu fiquei incomodada e não me senti confortável. Eu senti raiva daquele pedido que o meu coordenador fez. E assim a gente vai. Só que eu não posso ficar assim o tempo todo. Eu tenho que ter um equilíbrio e saber o que fazer. Porque não é só ficar observando, é saber também o que fazer. Por isso que é extremamente importante cuidar das nossas emoções. É extremamente importante observar sem julgamento, sem crítica, mas também saber agir. E como é que eu vou saber agir? Quando eu tenho um direcionamento, quando eu tenho coisas a fazer. É a mesma coisa em sala de aula, professora. Você vai e explica para o seu aluno a matéria, quer seja ela uma matéria de cálculo ou uma matéria de humanas. Você explica para o seu aluno, mas você sabe que se ele não praticar, ele não vai lembrar. Você sabe que se ele não praticar, ele pode até ter entendido, mas se ele não praticar, não puser a mãozinha na massa, o negócio não vai fluir. Você pode dar a maior aula muito linda, mas a prática vem do aluno. Então nós também temos que praticar. Praticar sim, exercícios simples, autoaplicáveis que nós podemos fazer para cuidar da nossa gestão emocional. E por que é fundamental se preocupar com a saúde emocional? Porque quando você se preocupa e você cuida da sua saúde emocional, olha os benefícios que você tem. Maior controle e habilidade para lidar com as situações de estresse e também com as emoções extras que possam surgir. Maior flexibilidade às novidades e mudanças. Você é rígida, professora, quando acontece alguma mudança na sua escola, ou na sua vida, ou na sua casa? Ah, não, isso não pode. Ah, nunca foi assim. Então, quando você aprende a lidar com as suas emoções, você tem maior flexibilidade também, mais equilíbrio, entendendo aquilo que faz bem para você e que faz bem para o todo, mais autoconfiança. Juntando, então, todos esses benefícios, você consegue realizar as suas atividades diárias. E é fácil, muito fácil perceber quando nós temos uma saúde mental, uma saúde emocional em dia, porque você vai vendo que as coisas, elas não precisam estragar aquilo que você sente. Porque fala a verdade, professora, não é aquilo que acontece com você que estraga o seu dia, mas sim o que você sente com aquilo que aconteceu. Os acontecimentos estão aí, nós não temos controle sobre eles, mas o que estraga o nosso dia é o que eu sinto em relação àquilo que aconteceu. E o que eu sinto, ele pode sim ser gerenciado por mim. Ah, então não vou mais sentir tristeza, Rafa? Não estou falando isso. Você vai. Ah, então não vou mais sentir ansiedade, Rafa? Não estou falando isso. Você vai. Só que agora você vai gerenciá-las. Você vai aprender o que você deve fazer quando você tem gestão emocional. Aí, eu vou contar um pouquinho para vocês. Porque outro dia eu conto minha história completa para vocês. Mas deixa eu contar só rapidamente algo importante para que vocês entendam. Eu trabalhei com arquitetura durante 17 anos. Só que eu fiz uma mudança de profissão. E teve um motivo para eu fazer essa mudança de profissão. E quando eu fiz essa mudança de profissão, apesar de naquela época ainda dar um pouco de aulas, mas eu fiz essa mudança de profissão porque lá na arquitetura, em um momento, eu fui muito machucada emocionalmente. E eu não soube lidar com isso naquela época.
Então eu mudei de profissão achando que eu estava fazendo a coisa mais correta. E aí comecei a trabalhar na escola, isso já faz um bom tempo, 13 anos já, a trabalhar diretamente, concentradamente ali dentro da escola. E eu fui trabalhando, então a minha vida era casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, trabalho, estudo, casa, trabalho, trabalho, estudo. Comecei a fazer pós-graduações também, estava muito bem, né? Crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, comprando carro, apartamento e tudo mais. Mas aquilo era o externo. Porque quando eu parava e olhava para mim, de verdade, eu sabia que ali tinha machucados ainda. Porque a mudança externa não foi o suficiente para curar os meus machucados. Não. Então, até que um dia eu tive coragem. Eu tive coragem de fazer aquilo que realmente eu precisava fazer. Olhar para mim. Olhar para dentro de mim. E ao olhar para dentro de mim, eu comecei a me desenvolver. Fui buscar muitos treinamentos, muitos desenvolvimentos. Fui buscar muitas ajudas para que eu pudesse, então, olhar para dentro de mim. E assim, sair daqui forte emocionalmente, de dentro para fora. A força emocional, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E quando eu aprendi isso, eu quis passar isso para frente também, porque aí eu já tinha toda a capacitação para poder fazer isso também. Então eu comecei a ensinar professoras e ensinei mais de centenas de professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Sim, a cuidar das suas emoções. E eu me emociono quando muitas vezes eu escuto depoimento como esse aqui da Fabiola, que ela diz que, deixa eu pegar o depoimento dela aqui, olha só, eu me emociono quando eu escuto o depoimento dela, que ela diz que ela se tornou uma pessoa mais calma e uma pessoa observadora, que hoje ela aprendeu a não se machucar mais com os seus pensamentos e a não ficar sofrendo tanto por antecedência. E ela também aprendeu a conduzir os seus sentimentos e as suas emoções. Esse é o depoimento da Fabiola Carneiro Rodrigues, Gabriel Rodrigues. Então, quando eu vejo isso, eu entendo que aquilo que eu passei, você não precisa passar, professora. Tem um caminho já trilhado que você pode seguir, que fica muito mais fácil e encurta, inclusive, o teu caminho. Você pode sim cuidar das suas emoções ouvindo músicas, vendo filmes, cuidando de animais, cuidando de plantas, fazendo yoga, faço terapia, faço várias coisas. Ouço músicas, vejo filmes, eu faço tudo isso. Mas você sabe, assim como eu também sei, que isso só não basta. Isso só não é o suficiente, professora. Isso só não basta. Porque o cuidado com a nossa mente e o cuidado com as nossas emoções, eles têm que ser maiores e têm que partir de uma consciência. Porque as demais coisas são importantes? São, mas não são suficientes, são paliativas. E eu vou te mostrar o que acontece. Olha essa folha aqui, né? Talvez você já tenha observado desde o começo que tinha uma folha aqui. Tá branca, olha só, limpa. Aqui, tá aqui. Essa folha é a sua vida, é o seu dia, melhor assim, é o seu dia. E aí, no começo da sua profissão, você, não sei se você está começando agora, se tiver, você provavelmente é bem isso aqui. Se você está no meio ou se você está encerrando sua profissão, não interessa, mas isso também não interessa muito em relação ao tempo. Mas sim, vamos tentar imaginar que isso aqui é o nosso dia. Você ganha de presente essa folha aqui no seu dia. E aí você vai alegre, você vibra, você, tá super contente com as coisas que estão acontecendo. Isso aí, a aula foi magnífica e assim vai, você tá vibrando. Só que aí vem um desrespeito, vem uma desvalorização, vem uma acusação, vem um cansaço, vem um estresse,
vem uma ansiedade, isso tudo no seu dia. Vem, né, uma fala equivocada de um pai, de uma mãe, isso tudo no seu dia. Aí aquela folha de papel que estava vibrando, termina o dia assim. E aí, por mais que você vá cuidar das suas plantas, por mais que você vai fazer o seu hobby preferido, por mais que você vá cuidar do seu animalzinho de estimação, por mais que você vá tirar aí uns dias de folga, uns dias de férias, por mais que você vá fazer yoga, leia um livro ou um filme, por mais que você vá fazer aquilo que for, a vibração não é mais a mesma. Só isso não adianta. Só que o que vem agora, professora? Acontece que é assim. Nós, isso é ser humano, tá? Nós vamos fazendo isso aqui. Nós recebemos uma folha nova todos os dias. Só que essa ainda se mantém conosco. E sabe o que a gente faz quando a gente não tem gestão emocional? A gente descarta a nova. E a gente olha mais para a amassada, porque está doendo. Aí no outro dia, você recebe uma nova. Mas você olha para essa aqui, porque ainda tua mente está presa naquilo que o pai falou. Aí no outro dia, você recebe uma outra folha, mas você descarta, porque aquele insulto daquele aluno, nossa, te machucou mesmo. E aí você recebe uma outra folha, e assim você recebe uma outra folha, mas você só fica focado naquilo que te aconteceu. E as folhas novas que são dadas no seu dia a dia, você descarta. E você fica com essa aqui. Aí você tira férias, aí você vai fazendo as coisas, aí você vai e você tenta, mas não funciona. Por quê? Porque falta gestão emocional. Porque falta você saber, não como desamassar essa folha, não, mas falta você aprender como é que eu posso olhar para essa folha e realmente me desprender dela e pegar uma folha nova. É isso que falta. E já está mais do que na hora de eu trazer para nós a nossa analogia de um quadro. E eu quero trazer esse quadro de um pintor do qual eu admiro muito, que é Gauguin. Paul Gauguin, ele foi um pintor da época de 1848 a 1903 e ele pintou esse quadro, Melancolia. Olha esse quadro, professora. Esse quadro eu tenho aqui uma tahitiana, porque ele pintou quando ele já estava no Tahiti, e ele tem aqui uma tahitiana, onde é um lugar é um paraíso, melhor assim, que eu fugiu a palavra aqui, mas é um paraíso. Mas mesmo assim, ele pôde observar e ver isso. E ele pintou a melancolia aqui mostrada no rosto dessa jovem tahitiana. E muitas vezes é isso que eu vejo entre nós, professora. Essa melancolia. Muitas vezes eu estou feliz ali por fora, falando com os meus alunos, sorrindo, haha, tá tudo bem. Mas a hora que eu paro comigo, não está. A hora que eu respiro, eu sei que a sobrecarga muitas vezes é grande. A hora que ninguém está vendo, muitas vezes meus olhos enchem de lágrimas, porque eu não soube lidar emocionalmente com aquilo que aconteceu. E aí eu só vou pondo máscaras, assim como eu fiz há anos e anos atrás, antes de começar com todo esse processo de olhar para dentro de fato e entender que existe uma saída. Então, eu queria fazer uma reflexão aqui conosco, professora, porque nós precisamos parar. Sim, precisamos parar.
Parar aqui, sentar numa cadeira de balanço? Seria magnífico, parar e sentar numa cadeira de balanço. Mas não com essa expressão. Não com essa expressão de melancolia. Não com essa expressão de tristeza. Não com essa expressão de desânimo. Tenho que parar e saber me relacionar. Com quem? Comigo mesma. A me relacionar com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. Então eu tenho que parar. Por quê? Porque não está nas nossas mãos aumentar o nosso salário. Não está nas nossas mãos tomar medidas públicas e medidas políticas sobre a educação. Não está nas nossas mãos. Mas está nas nossas mãos cuidar das nossas emoções. Por isso, professora, eu convido você hoje a juntas iniciarmos esse processo. Sim, a iniciarmos esse processo. Por quê, professora? Porque nós estamos, eu e mais professoras, juntas nessa semana, a Semana Professora de Valor, Mais Amor e Menos Dor, aonde eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, o link está aí no descritivo do YouTube, ou então na bio do Instagram, ou então no chat aqui ao lado. Se inscreve e participe, porque juntas nós podemos fazer a diferença. Entende, professora, como isso é importante? Esse cuidado emocional é importante? Então, eu te aguardo. E eu quero mais uma coisa. Professora, compartilhe esse vídeo. Deixa eu colocar aqui as redes sociais. Olha só, aqui são as redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Dá um likezinho aqui e faz o maior favor para mim, compartilha. Compartilha. Porque nós sabemos que quanto mais conseguirmos atingir, mais assim nós vamos ser fortes também emocionalmente dentro da nossa profissão. Então compartilha, dá o like e olha, se inscreve aqui também, vai aparecer já nas nossas redes sociais, tanto o Facebook, quanto o Insta, quanto o podcast, tá bom? Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. Até quarta-feira.